Bem-vindo, bem-vinda à aula 2 do curso gratuito de leitura corporal do método LCB. Esta é a aula Atos Falhos Não Verbais. Aqui você vai descobrir todas as manifestações que você nem sabe que emite, mas que estão destruindo as suas inter-relações sem a sua percepção consciente. Reforço. Assim sendo, atos falhos, nós emprestamos o termo de Freud, que diz que o ato falho é algo que você fala ou algo que o seu corpo mostra e que não deveria estar ali. E que a gente normalmente conserta, vocês vão ver dentro desse método como, inclusive, que a gente costuma consertar quando a gente percebe. Só que a maioria das vezes, esses atos falhos não verbais não são perceptíveis, não são percebidos. Assim, a mente consciente fica refém de uma série de manifestações que você nem sabe que faz. Sabe aquela situação onde você está conversando com alguém e de repente vocês estão brigando, e a gente fala, por que a gente está brigando? Não sei. Por quê? Porque você fez uma manifestação não verbal, eu vou comprovar isso daqui a pouquinho, a pessoa reagiu a essa manifestação não verbal e nem ela sabe que reagiu e de repente vocês estão discutindo. Grandes vendas, grandes negócios, grandes oportunidades, grandes relacionamentos sofrem por causa dos atos falhos não verbais. E agora você vai ter a saída, a lucidez sobre a própria sombra que manifesta esses atos falhos o tempo todo. Lembre-se que o corpo é a parte visível da mente. Agora vai ficar mais fácil de você estruturar isso como um entendimento de fato e a partir daí se modificar. Bom, na aula anterior eu já falei do neocórtex, que é a estrutura cerebral responsável pela cognição. Segundo Kahneman, o neurocientista, nós somos entre 1 e 5% conscientes de tudo que nós fazemos a vida inteira. Segundo algumas fontes, apenas 1% em média de autopercepção. Bom, quando alguma coisa nos impacta, quando algo do meio externo nos impacta, em bilionésimos de segundo, vamos entender isso. Pega 1 segundo, divide 1 bilhão de partes, pega 8 partes. Essa é a velocidade cerebral, 8 bilionésimos de 1 segundo. Em 8 bilionésimos de 1 segundo, eu olhei para alguma coisa, fiz toda a matemática possível, tirei todas as conclusões possíveis e já estou reagindo, já estou manifestando no meu corpo gestos, microexpressões e alterações fisiológicas que inclusive vão ficar visíveis para o outro, mesmo que não fiquem visíveis para mim. Por quê? Elas são incontroláveis, elas são involuntárias, são manifestações que eu não tenho controle com a minha mente consciente e às vezes nem percebo. Às vezes é percebido, às vezes é perceptível pelo pré-consciente, mas às vezes, e na grande maioria das vezes, é simplesmente uma manifestação inconsciente que acontece à minha revelia, principalmente quando você não domina a matéria, leitura corporal. É assim, através de gestos, microexpressões e alterações fisiológicas manifestadas no corpo inteiro, que um expert em leitura não verbal faz a decodificação, principalmente através do método LCB na parte gestual, traduzindo tudo que a pessoa está sentindo, e no método LCB nós temos um protocolo de interagir com a pessoa e fazer perguntas específicas para saber o porquê ela está sentindo, ou seja, o que ela está pensando. Porque as manifestações mostram o que eu estou sentindo. E a interação com essas manifestações mostrará o porquê eu estou sentindo isso. Assim, nós conseguimos extrair o inconsciente da pessoa em tempo real. Isso é bom porque nós temos uma filosofia empática para interagir com esse conteúdo em tempo real, para conduzir as nossas relações para fins ecologicamente sustentáveis, com mínimos ganhos para todos os envolvidos, e é o que a gente vai falar na última aula, na solução, ou melhor dizendo, nas soluções das armadilhas comportamentais. Mas aí fica a pergunta, será que nós nos lemos de inconsciente para inconsciente mesmo? Bom, é muito simples. Olhe para essa imagem. O que ela transmite para você? Prepotência, arrogância, ar de superioridade? Bom, se você pensou numa dessas 3 opções ou em sinônimos dessas 3 opções, você acertou. Todas as pessoas no planeta vão pensar a mesma coisa ou algo muito parecido. Por quê?
quando eu fico maior elevando o queixo ou colocando a minha cabeça para trás, os lutadores de MMA, quando vão se enfrentar, fazem isso. Por quê? Isso é uma métrica do sistema reptiliano, do sistema primitivo. Lembra que a gente falou na primeira aula? Quando esse sistema, querendo preservar a vida, olha um bicho maior, um ser maior, ou ele entra em enfrentamento, ou ele se subjuga, ou ele se submete. O que significa dizer que é um sistema predatório e naturalmente eu reajo a isso. Dessa forma, sim, nós nos lemos de inconsciente para inconsciente e reagimos a isso. Ratifico. É por isso que às vezes você começa a brigar conscientemente com uma pessoa e não sabe por quê. Justamente porque as suas emanações não verbais, microexpressões, gestos e alterações fisiológicas apareceram em tempo real. Atos falhos não verbais. Bom, se eu for passar todas as mais de 200 marcações aqui e todos os atos falhos que a gente tem na coleção, a gente realmente vai expandir esse curso para muitas horas. Assim, a gente vai eliciar os principais elementos para mostrar para você que nós todos, às vezes, inadvertidamente, sem percepção da mente consciente, nos tornamos bullers, agressores das pessoas. A gente faz bullying com as pessoas e não percebe. Pura desinformação. Vamos começar com o aperto de mão. Será que dá para ser um predador no aperto de mão? Você já se deparou com uma pessoa que aperta a sua mão bem molinha assim? Sabe aquela mão morta que a pessoa quase praticamente não toca a sua mão e você vai apertar, pega aquela coisa sem ressonância? Qual o sentimento que vem? Não analise a pessoa, pensa o que você sente. Aperta a mão que nem homem, José! Ou seja, a nossa tendência é de ficar irritado, com raiva, com nojo, com repulsa. Mas por que a gente tem esse tipo de sentimento por quem aperta a nossa mão fraquinho assim? Você já percebeu? Bom, dentro do método LCB, a gente sempre fala desconfie dos excessos. Por quê? A pessoa aperta a minha mão assim, tá, é o jeito dela apertar, qual o problema? Mas por que isso me gera reações? Por que isso me desperta emoções? A pessoa está em pedaços emocionais. Ela está dizendo, eu nem queria estar aqui, mas eu sou socialmente obrigado ou obrigada a estar aqui e me relacionar. Eu não queria tocar a sua mão. Por favor, toca minha mão levemente e já me solta, porque eu não quero tocar a sua mão. Bom, você imagina esmagar a mão de uma pessoa que nem quer ser tocada, que está fazendo um esforço muito grande para não ficar depressiva num quarto e de repente se colocou socialmente e aí quando ela mostra toda a fragilidade dela, isso nos desperta raiva porque nós odiamos ver a nossa fraqueza espelhada nela. Sempre que a gente olha para alguma coisa e isso nos desperta um sentimento muito forte, significa que nós nos olhamos no espelho. E aí, o que a gente quer fazer? Quebrar o espelho. A gente faz um bullying, destruindo. São 1000 abelhas picando o corpo emocional dessa pessoa quando a gente esmaga a mão dela. Justamente porque a gente quer destruir, a gente quer obrigar essa pessoa a ser forte como nós acreditamos que somos. No fundo, nós temos pânico de vermos a nossa fraqueza espelhada nessa pessoa. Por isso, a gente tem que quebrar o espelho. Isso vale também para os homofóbicos. Quando o homofóbico vê um homoafetivo, ele está se vendo no espelho. Ele tem que ir lá e quebrar esse espelho em 1000 pedaços. Justamente porque ele não podendo assumir pela condição heteromachão dele, ele precisa ir lá e destruir o objeto de ódio, ou seja, toda vez que vem o ódio gratuito, ele está sendo despertado por um espelhamento do inconsciente no outro. É por isso que, principalmente na cidade de São Paulo, aqui no Brasil, durante um tempo, os homoafetivos apanhavam na rua e tomavam surras de ir para o hospital de graça, gratuitamente, à toa, porque alguns homofóbicos estavam se vendo no espelho e tinham que quebrar todos os espelhos para não se ver. Esse comportamento de bullying é mais natural do que você imagina. Agora, imagine ainda se essa pessoa que você está esmagando a mão é o decisor que vai assinar o seu contrato. Pode esquecer, você perdeu.
O que é interessante é que você pode mudar essa história. Como? Se você apertar a mão dessa pessoa na mesma força, na mesma intensidade, quase sem tocar, e der um passo para trás, descomprimir geograficamente, porque é uma pessoa reservada, pode ser que essa pessoa se aproxime de você porque você talvez seja a única pessoa na vida dela que foi empática e não fez a violência de sobrepor toda a sua raiva sobre ela. Ela, que é uma pessoa que precisa de amparo, recebeu de você o maior dos amparos. Você apertou a mão dela com respeito, empático, ou seja, você falou com ela do jeito que ela gostaria que as pessoas falassem com ela. E qual não é a surpresa? Que se ela for a sua decisora, pode ser mesmo que esse contrato seja assinado. Um outro ato falho muito comum é apontar o dedo indicador para as pessoas. Apontar o dedo indicador para as pessoas gera o quê? O que parece? Quando uma pessoa aponta o dedo para o seu rosto, o que parece? Quando você aponta o dedo para o rosto de uma pessoa, qual é o sentimento que vem? Qual é a interpretação que vem? Impositivo, autoritário, pois é, o dedo indicador é um dedo impositor. Significa dizer que quando você aponta o dedo para o rosto de alguém, isso é destrutivo para o seu poder pessoal. Sem contar que se a pessoa for também reativa, ela vai digladiar com você por causa de um simples dedo. Lembra daquela expressão? Não aponta o dedo na cara não, tira o dedo daí. E tem palestrante, conferencista, orador que faz isso o tempo todo. É destrutivo para as inter-relações. Para o público, então, nem se fale, porque aí você perde fatias imensas do seu público no mercado. Quer fazer um teste social? Aponta o dedo para o rosto de alguém, sem falar nada, simplesmente aponta. E vê a reação. E faz melhor, pede para a pessoa apontar o dedo para o seu rosto. Qual não vai ser a sua surpresa que ela vai fazer cara de mal ainda e apontar. Mas espera aí. Você não pediu para ela fazer cara de mal e nem balançar o dedinho. Por quê? Como ele é um dedo impositor, naturalmente ela vai fazer cara de mal para você. E você vai ver qual é a sensação. E é exatamente esta sensação que todas as pessoas do planeta estão sentindo cada vez que você faz isso. Isso é muito importante, porque uma vez que você sabe o significado dos gestos, você não vai utilizá-los. Este expert e a minha sócia, Karina Falsarella, que também é expert, nós nunca nos coçamos. Por quê? Porque quando eu me coço, eu estou mandando uma mensagem para você. Cada dedo das mãos tem um significado mais comum, passado pelos 6 filtros para limpar. Quais são esses filtros? Cultural, étnico, fisiológico, ambiental, baseline e contexto. Isso pode mudar o significado mais comum, mas ainda assim, no final, a gente pode fazer afirmativas com base protocolar. Assim sendo, cada vez que a gente se manifesta, a gente nunca coça o rosto, nunca coça o corpo, para não dar para vocês uma informação privilegiada de desconfortos que não tem nada a ver com o que eu estou comunicando. Mamãe já dizia, para o outro só o meu melhor, o meu pior vai para o travesseiro e para a terapia. Assim, você nunca vai ver em nenhum vídeo de 10 anos para cá a gente se coçando, a gente fazendo manifestações que estão comunicando aquilo que a gente não quer comunicar. Obviamente, dá para modular gestos? Dá. E microexpressões? Não, são involuntárias. Se explodir uma bomba, eu vou assustar como todo mundo, porque isso é um movimento incontrolável. Mas os gestos, de uma maneira geral, dá para controlar justamente para que eu, não emitindo alguma coisa, me torne a pessoa mais influente do sistema. Aquela que, sendo neutra e não digladiando no nível inconsciente, vai poder fazer muito melhores negociações e conduções para fins ecologicamente sustentáveis. As relações tendem a ficar sempre muito boas. Muito bem, agora a gente vai entrar numa matéria muito importante, que também vai mostrar quanto bullying a gente faz por desconhecimento básico das inter-relações, de elementos dessas inter-relações. Uma delas, a fisiologia do grito, que é original do método LCB. Ratifico, essas descobertas são importantes porque a partir do momento que você souber desses meandros, desses elementos, você vai mudar o resultado de algumas das suas relações. Muito bem, como funciona a fisiologia do grito? Eu vou dar uma base fisiológica para vocês entendam quando houver alterações, o que significam essas alterações e como que a gente pode traduzir essas alterações no quesito emocional.
O nosso sangue tem uma temperatura média de 36,5 para manter um pH de 7,4 no sangue arterial. O que significa isso? Tudo que nós comemos vai para o estômago, faz uma pré-digestão, vai para o intestino, que é onde é feita a digestão de fato, e tudo que é absorvível vai para dentro da corrente sanguínea, que é a comida das células. Nosso corpo inteiro é um paredão de células. Essa comida do encanamento sai, alimenta as células, pega o lixo e o rim joga fora, porque é o excremento das células, é tudo aquilo que não deveria estar ali, excremento entre aspas. Tudo que sobrou no intestino que não foi absorvido sai em forma de fezes. Bom, basicamente, tem muito mais coisa, mas basicamente é assim que a gente funciona. O nosso sangue tem que ficar com uma média de 36,5 para um pH de 7,4, justamente porque se subir a temperatura, o pH baixa, fica ácido, o que significa dizer que isso pode gerar uma série de prejuízos internos. Para evitar isso, por comandos centrais, o nosso corpo inteligentemente gera a transpiração, a evaporação e aumenta a frequência respiratória para refrigerar, para jogar calor para fora e controlar a temperatura do meio interno. Mas o que isso tem a ver com a fisiologia do grito? Tudo. Imagine que eu sofro uma emoção muito forte por ver alguma coisa que me contrariou, por exemplo. Em bilionésimos de segundo, trilhões de despolarizações celulares, ou seja, muito antes de um segundo, há uma bomba química sendo despejada, gerando quebras metabólicas que geram peças, que geram atrito, que geram calor. Termogênese química. Isso gera um calor gigantesco interno que tem que ser eliminado rapidamente. Assim, eu transpiro, eu evaporo, eu aumento a frequência respiratória eu grito. Quando eu grito, eu elimino todo aquele excesso de calor de forma balística, ou seja, de forma ostensiva, justamente porque o fluxo de sangue turbulento pode aumentar a pressão a tal ponto de explodir uma parede de um vaso mais fino, um aneurisma, ou de despregar coágulos que vão entupir algum cano importante na minha cabeça, no meu coração e assim por diante. Bom, é fundamental que eu entenda que esse grito é do tamanho da alteração fisiológica e do tamanho do calor interno. Quanto maior o calor interno, maior o grito. Significa que maior foi o impacto que eu sofri emocionalmente. Assim, o grito é uma regulagem do calor interno que foi gerado pelo tamanho da emoção. No fundo, é uma regulagem fisiológica. Agora, existem algumas outras situações onde essa fisiologia do grito elicia outros mecanismos. Eu sofri uma emoção muito forte e ao invés de gritar, eu coloco outra coisa no lugar. Eu coloco a risada no lugar. Risada? Já ouviu falar daquela expressão rir de nervoso? Eu estou tão alterado que a risada, neste momento, uma gargalhada, libera muito mais energia, muito mais calor do que qualquer outra manifestação que eu possa fazer. Assim, a risada fora de contexto é um mecanismo de regulagem biológica. Não significa que a pessoa está feliz, significa que ela está se regulando para não implodir. Para exemplificar o que eu estou falando, a gente vai ver um vídeo e logo depois a gente testa comentários para não sugestioná-los. Yeah, you didn't even know it was done, see? Yeah, I know, because, well, I knew it was... Mikhail, it's worse than you think. It's way worse. Keanu! It hurts so Oh, Keanu or Michaela. Michaela. Okay, go! Why did you do that to her? She was fine. I know. I'm so sorry. Here you go. Did you watch him? He didn't even know. He didn't even know what happened. Nick, he didn't even know. Oh my god! Oh my god! Oh my god! What are those? Oh my god! Well, sweetie, now listen to me. Oh yeah! Yeah! Oh my god! Watch me. No. Watch the button. Yo, it's not bad. Press the button. It's not bad. Press it. Keep Oh my god! press the Michaela. button. Yo, it's not bad. Oh, you gotta go on. What's that Oh my video? god! Oh, Jesus, shut up! Oh my I god! just compressing it. It's a Band-Aid. It's a band-aid, a bright picture. You know, I did more damage to you with my holding it. Is it over? Oh my!
Calm Oh my god! down, Michaela. Crying! I can't wait till you have a baby. Thank you. O que você acabou de ver? Essa menina estava feliz? Ela estava dando gargalhadas de felicidade? Não. Um expert em leitura não verbal veria somente isso. Essa era a real condição dela. E ela estava de listrado, inclusive, que dentro do análise de perfil, que é uma das nossas formações, nós analisamos a indumentária das pessoas para traduzir determinados elementos emocionais. E a blusa listrada embaralha a vista, é um padrão de defesa. Para as pessoas que foram tomar vacina no ano de 2021, devem ter percebido que a maioria das roupas eram ou estampadas ou listradas, gerando o embaralhamento da vista. É um padrão de defesa muito coerente com todo o medo que as pessoas estavam de tomar a vacina naquele momento. Então essa criança, com a roupa listrada, mostrando um padrão de defesa e colocando o riso para autorregulagem fisiológica, não por felicidade, acabou sofrendo um bullying de todas as pessoas que estavam ali presentes. Essas pessoas estavam reagindo através do neurônio espelho. Giacomo Rizzolatti desenvolveu a teoria do neurônio espelho, onde uma pessoa dá risada e me incita a dar risada. Por que eu estou rindo? Porque ela está rindo, para eu ter a sensação que ela está tendo. Se ela boceja, eu bocejo, para eu saber a sensação que ela está tendo. É um aprendizado automático que, inclusive, ratifica o aprendizado de alguns dos gestos mais comuns. A gente faz um gesto, a criança imita, ela fica adulta, gera filhos, que através desse DNA cultural aprendido também vão gerar as posições mais comuns. É por isso que uma criança ganha e ela levanta os braços. Todas as crianças do mundo tendem a levantar os braços e assim por diante. Fecha aspas. Aqui, dentro desse contexto, esse riso nada mais era do que uma válvula de escape para uma situação horrível que ela estava passando e ao invés das pessoas ampararem, elas riram dessa menina, gerando provavelmente um trauma em relação à injeção, em relação ao ambiente de cuidados, ambiente hospitalar, médicos, etc. Infelizmente, se eu estivesse lá como expert em leitura não verbal, primeira coisa, sai todo mundo da sala. Eu ampararia essa criança. Precisa tomar injeção hoje? Ótimo, se não, vamos sair, vamos voltar outro dia, melhor preparada, ela vai tomar uma injeção com muito menos sofrimento, mas pelo menos ela teria o amparo do profissional, minimamente do profissional da saúde. E ali, todo mundo fez um bullying com ela. Ela não estava feliz. Ela estava devastada. Eu tenho uma amiga que quando chegou, o pai dela morreu, quando ela chegou no velório e viu o pai deitado no caixão, ela teve uma crise de riso. E, infelizmente, a mãe dela não sabia o que estava acontecendo e estapeou para tirar do choque. Não, ela estava fazendo uma regulagem fisiológica, só que socialmente não é aceito e também a mãe dela não sabia disso. E qual é o mais comum? Dar um tapa na cara para tirar do choque. Aí ela começou a chorar, obviamente. A questão é, ela não precisaria, no pior dia da vida dela, ter apanhado na cara na frente de todo mundo. O que eu faria com o conhecimento que eu tenho hoje como expert? Eu a conduziria para o quarteirão de cima, se fosse o caso, ela vai rir, e quando esvaziar todo o calor interno nocivo, quando a máquina fisiológica estiver regulada, ela vai chorar. Não precisaria ter sido agredida 2 vezes. Assim, com o conhecimento da fisiologia do grito, nós vamos cometer muito menos erros. Sabe o conceito da videocassetada? Que a gente vê tombos horríveis que machucam as pessoas e a gente dá gargalhada justamente porque a gente gera um calor interno tão grande, libera esse calor a primeira vez, a segunda vez, a terceira vez, a quarta vez, na 10ª vez, perdeu a graça. Porque não tem mais surpresa, não tem mais descarga de calor, portanto, não tem que regular mais nada. Significa dizer que não tem felicidade de ver uma pessoa se esborrachando no chão. Isso não é agradável. Ao contrário, é anticristão para os religiosos. Mas, no momento em que eu reajo assim, é puramente um instinto, ou seja, é puramente uma base fisiológica se autorregulando para manter a gente saudável, não felicidade. Portanto, é muito importante daqui para frente a gente aplicar esse conceito largamente e, de fato, começarmos a agir empaticamente. Estão vendo quanto conhecimento, quanta coisa a gente fazia e não tinha noção, nenhuma noção, de que a gente estava gerando uma destruição para o nosso poder pessoal e, pior, subjugando e maltratando as pessoas.
Será que existe cura? Existe sim. Vocês vão ver um vídeo que é justamente uma cura para a situação anterior. Vocês vão ver que o menininho também está de blusa listrada, é um padrão de defesa natural, ratifico. Nós temos um curso chamado Análise de Perfil, que analisa morfologia, mas também indumentária, traduzindo aspectos do que a pessoa está sentindo naquele momento. Assim sendo, a criança no mesmo padrão foi tratada de uma forma completamente diferente. Vamos ver o vídeo e eu traço comentários depois. Baixa teu braço. Meu filho, essa outra mão aqui, ó. Meu filho, essa é a melhor forma de se colher um sangue, viu? Com essa sua tranquilidade. Mas é muito bom sim, sabia? Sabia? Oh meu Deus, é só o final. Tá gostando? Gostou daqui? Que vai dar um furinho aqui no teu braço, certo? Tá bom? Bem rapidinho. Pronto, acabou. Pronto. Acabou, acabou. Acabou. Tirar aqui, vamos tirar. Ai, é demais! Segura aqui. Já viu igual já? Não, né? É demais. Esse menino deu pra levar ele no meu show, esse telefone com o olho. Vai na frente. É demais. Eu fiz tu mostrar de que ele só fiz o foi. Oh, meu Deus, abençoado, Senhor. É abençoado, viu? Tá certo o nome? Ai, meu Deus, demais. Pode tirar aqui, não. Deixa eu ver aqui, gente. Pronto, vamos botar o contente pra ficar bonito. Vamos? Vamos, Andrew. Aperta 3 minutos com o bracinho reto. Pronto. Você viu que delícia, gente? Viu? Que doçura! Esse enfermeiro foi muito feliz. Quando ele começou a brincar com a criança, esta criança liberou opioides, que são analgésicos endógenos, fazendo uma pré-sedação. No momento que ele falou, vou colher sangue, que a criança falou, opa, peraí, isso doeu? Ele fez uma brincadeira, descarregou o riso de novo, gerou uma analgesia, uma sobreposição analgésica, que fez com que a criança nem notasse mais o mal-estar. Depois, a criança deu o bracinho, vamos colocar o band-aid, colocou o band-aid, ficou bonito. Ficou bonito, e tá tudo certo. Ou seja, esse enfermeiro conseguiu criar uma conexão tão gigantesca com essa criança e certamente ele fez a diferença na vida dela, porque essa criança vai colher sangue naturalmente, tranquilamente, sem trauma. Ali estava amparado pelo pai, a risadinha estava gostoso porque ele estava rindo, estava todo mundo rindo, também neurônio espelho, mas ali, numa situação positivadora, a criança estava feliz, estava todo mundo feliz e a criança passou por um processo empático, de acolhimento empático. Esse enfermeiro está de parabéns, ele tem a nossa maior estima. Que nós possamos ser exatamente assim, que possamos todos nós sermos como esse enfermeiro, principalmente nós que temos um conhecimento privilegiado, vamos impedir, inclusive, que em outras situações o bullying se estabeleça por pura falta de conhecimento. Com a imagem da minha sócia, eu quero abordar esse conceito. Empatia é falar com o outro do jeito que o outro gostaria que falássemos com ele. Ou seja, nós vamos conectar as pessoas realmente e com a leitura corporal nós conseguimos fazer isso em tempo real. Extrair quem o outro está nesse momento, o que ele está sentindo e falando na linguagem dele, conduzir as relações para fins ecologicamente sustentáveis, com mínimos ganhos para todos os envolvidos. E assim a gente encerra essa aula traduzindo conceitos importantíssimos para que você fixe dentro da sua estrutura e não permita que as pessoas sofram na sua frente. Você vai ser um pacifista, você vai ser um agente, um ativista da paz, porque você tem o conhecimento
que as pessoas não têm. E quando elas forem esclarecidas, a gente certamente vai ter muito menos relações conturbadas, principalmente aquelas onde a gente está em primeira pessoa. Bom, na próxima aula a gente vai ter a fisiologia da emoção. É uma aula que vai mostrar como nós somos marionetes dessa não inteligência emocional ou dessa pouca inteligência emocional, desse QE de criança que a gente carrega dentro da gente. E que, não sendo empático, causa uma série de prejuízos à nossa revelia consciente. Nós somos possuídos, somos sequestrados emocionalmente e fazemos um monte de coisa que não deveríamos fazer. E aí, na última aula, a solução das armadilhas comportamentais. Você vai sair daqui, certamente, com muito mais ferramentas práticas para transformar a sua vida e tornar as suas relações ecologicamente sustentáveis. Então, respira fundo e nos vemos na próxima aula. Paz e bem.